Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou tratar de um assunto complexo e delicado e até polêmico, que é a relação que eu vejo entre uma transição bem-sucedida para uma sociedade socialista e o papel da administração pública, transformando o Estado de instrumento de dominação em um promotor do desenvolvimento humano. E isso, ao meu ver, requer um tipo de administração pública bastante competente e fundamentalmente democrático, que, em princípio, não se poderia acontecer, não poderia acontecer por meio de um golpe militar ou pela força, né? Ou em outras palavras, não é uma a transição para o socialismo não é uma questão militar, mas é uma questão de administração pública. Por que isso, né? Bem, só para, assim, digamos, dar uma motivação para a palestra, vamos comparar o que aconteceu na Nicarágua com o processo chinês, né? Nós temos na Nicarágua o Hugo Chávez, que era um militar, né, que é, acabou sendo legitimado pelo povo em um certo momento, né, mas que implantou um certo tipo de socialismo que é baseado na coerção, né? Por isso eu digo que é um governo totalitário, porque ele é um governo que ele impede a pluralidade, né, de manifestações democráticas. A gente sabe que existe uma manipulação do imperialismo americano, né, da direita americana, através do Guaidó e outros. A gente sabe disso, mas isso não seria, em princípio, né, uma justificativa para práticas de tortura, né, de eliminação de adversários, ou mesmo que se impeça candidaturas de pessoas que têm ideologias diferentes, né? Em contraste com a China, que a gente vê aqueles conselhos, aquelas reuniões enormes, né, do Partido Comunista Chinês, em que você tem, né, é, não digo que seja uma democracia burguesa ou uma democracia liberal, é claro, mas você tem ali um canal democrático de manifestação popular no rumo do Estado, né? Então a política social do Estado chinês ela é guiada, né, por meio de mecanismos, né, que envolvem um grau de participação popular qualificado. Não é qualquer pessoa que vai lá e vai falar qualquer besteira, certo? Né? É claro que tem que haver uma adesão a certos princípios para participar dessas reuniões. Tem que ser pessoas, membros do partido, ou, né, pessoas que têm um papel importante na sociedade, de gestão, né, em termos locais, né, no nível mais municipal, local. Né? Então, isso que eu quero defender, que se a gente pensar a natureza última do socialismo no próprio Karl Marx, a gente vê que essa transição precisa ter um mecanismo como esse tem na China, um mecanismo social, né, que são os conselhos do partido. E que um grupo de militares que toma o poder em nome do povo é limitado para implantar um processo desses. Agora, por quê? Né? Isso que eu quero dizer. Por que isso? Né? Isso tem a ver com o próprio entendimento do que é socialismo em última análise. Né? E qual é o meu entendimento? Né? Por que a transição socialista implica transformar o Estado de instrumento de classe, né, da burguesia num instrumento de promoção da vida do povo, do trabalhador? Por que isso? Isso não é uma fantasia liberal, pequeno burguesa. Não, isso aí é essencial. Por quê? Então vamos colocar aqui o argumento. Né? Quem quiser discordar, evidentemente, tem todo o seu direito. Né? Todo o raciocínio do Marx, né, Maduro, né, vem da distinção entre valor de uso e valor de troca, que tem sua origem em Aristóteles. Né? E o que é essa distinção? Né? Que o capitalismo ele é um avanço, né, sobre o feudalismo, sobre a escravatura, sem dúvida, né? Mas ele é um sistema social em que
o valor das coisas é medido pela capacidade de acúmulo, né, da propriedade e do dinheiro, do capital, né, por uma classe em detrimento de outra. Né? Então, o que é o valor de troca? É você ver os produtos, aquilo que é produzido, não pelo valor que vai ter para a qualidade de vida do trabalhador que produziu, mas em termos de valor comercial, nas transações comerciais, que vão gerar lucro para os proprietários dos meios de produção. Né? Então, o capitalismo é isso. O problema, grande problema aí, né, é que a sociedade inteira está envolvida nisso e vê isso como natural e imutável, né? Que o trabalho seja voltado, né, para gerar um capital para os donos dos negócios, seja o setor primário, secundário ou terciário. Né? Primário, agricultura e pecuária, secundário, indústria, terciário, setor de serviços. Nesses três setores da sociedade, né, existe esse sistema que o que guia o processo produtivo, né, é a geração do lucro, e esse lucro é apropriado pelo dono do negócio, né, que vai pagar um salário para o trabalhador, que é um salário que tem um valor menor do que o valor de troca, né, que esse trabalhador gerou. Né? Então, essa é a base do capitalismo. E o que seria o socialismo? Seria mudar isso aí. Né? Mudar o norte, a direção do processo produtivo para gerar produtos que sejam valiosos e necessários para melhorar a vida das pessoas que trabalham, dos trabalhadores, que é o chamado valor de uso. E como é que faz isso? Né? Tá, agora vamos passar por um pouquinho de história. Né? Como é que na Revolução Russa se pensou isso? Né? A partir do próprio Manifesto Comunista, escrito pelo próprio Marx com Engels, né? Chamado Manifesto Comunista. A ideia era, né, de tomar pela força, né, o poder de Estado. Por quê? Porque esse poder, o Estado era um instrumento de classe da burguesia russa, e é claro que essa classe dominante na época não deixaria que o Estado russo fizesse as transformações necessárias para transformar, né, a sociedade russa numa sociedade socialista. Então, havia o partido, né, liderado por Lenin, havia os conselhos de fábrica, que era a forma de participação dos trabalhadores, né, que daí veio o nome União Soviética, né, dos soviets, né, os conselhos de fábrica. Então, da mobilização popular a partir dos conselhos de fábrica, né, na unidade produtiva, junto, né, com o povo nas ruas e junto com esse partido que ele tinha uma tendência militarista, ou seja, né, de organizar para a luta armada, o Partido Comunista Russo, né, liderado, os bolcheviques, né, não os mencheviques estão fora disso, né, os bolcheviques, eles tinham uma orientação militarista que para a tomada violenta do poder e a partir daí fazer o quê? Eu tenho a impressão que quando eles conseguiram chegar no poder, eles falaram, e agora? Né? A questão do Lenin, o que fazer, né? Que era o que fazer para chegar no poder, se transformou na questão o que fazer com esse poder para chegar no socialismo. E aí, nessa parte prática de transição para o socialismo, a gente encontra uma carência no próprio Marx. Né? Nós temos uma análise enorme do capitalismo em Marx, mas como é que é essa transição, o passo a passo dessa transição para o socialismo? Como fazer com que a propriedade privada se torne, né, uma propriedade coletiva? O passo que foi dado foi a estatização da propriedade privada. Mas a propriedade estatal não é propriedade coletiva. A propriedade coletiva é a propriedade de todos. Quer dizer, é a democratização da propriedade, não é a estatização. Né? Esse é o ponto principal aí. Porque para a gente conseguir que as pessoas tenham uma melhor vida, elas precisam ter acesso ao valor de uso, né?
que é o valor de uso? Que é tudo aquilo que é útil para a própria vida, começando pelo próprio alimento, moradia, vestuário, transporte, lazer, né? Saúde, educação, cultura, né? Isso é o valor de uso, certo? Então, a intenção era, né, estatizando a propriedade privada dos meios de produção, né, redirecionar o processo econômico de modo a gerar o valor de uso e distribuir, entregar isso para as pessoas usufruírem, né? O mais importante é a posse do que a propriedade, é usufruir, né? E a gente chegando até num ponto mais prático ainda, o mais importante de tudo é ter dinheiro no bolso para comprar o alimento, para pagar as contas de luz, né, de água, para pagar os remédios, né, tudo isso, todos os gastos que as famílias têm. No fundo é isso que tem que chegar nesse ponto para haver o acesso ao valor de uso. Então, né, o socialismo seria, no fundo, né, a sociedade se organizar e usar, né, o Estado, o poder público, a administração pública, ela está calibrando os processos sociais de modo que seja produzido aquilo que o trabalhador precisa consumir e que aquilo seja distribuído de um modo igualitário para todos terem acesso a esse valor de uso, tá? Então essa que é a transição para o socialismo. A estatização da propriedade privada seria um meio, não um fim, claro. E também outro aspecto, né, que é preciso ser considerado é que esse processo de transição socialista é impossível de um modo ditatorial, porque tem que ter a participação das pessoas na produção e no acesso e no consumo, né, dos produtos. Se as pessoas, ao invés de quererem consumir aquilo que vai melhorar a sua qualidade de vida, elas querem consumir uma coisa, né, uma coisa, tem um fetiche, por exemplo, de consumir um certo tipo de sapato ou de tênis caríssimo, e elas preferem passar fome e para poder comprar esse sapato ou esse tênis, né, preferem praticar furtos, né, praticar crimes para obter isso. Se as pessoas pensam assim, então não vai ter socialismo, não. Precisa ter, para existir o socialismo, as pessoas têm que ter um nível de consciência de que elas querem o socialismo. E o que é querer o socialismo? É trabalhar para produzir aquilo que o povo precisa e garantir que esses produtos sejam distribuídos igualmente para toda a sociedade, para todas as pessoas, independentemente de raça, de cor, de ter pessoas que têm deficiências físicas ou mentais ou qualquer coisa, né? Tem que haver uma distribuição igualitária. Mas não dá para apagar a história, né? A sociedade capitalista é profundamente desigual. Então tem que haver uma política pública, uma administração pública competentíssima para conseguir que todas as pessoas com as suas capacidades participem do processo produtivo, quer dizer, uma inclusão produtiva, criar oportunidade de trabalho para todos, mesmo que esse trabalho não gere lucro para ninguém, mas é um trabalho de interesse social, como, por exemplo, plantar uma árvore, né? Recuperar uma área degradada, isso é de interesse social, ambiental, né? Então o Estado tem que criar essas oportunidades para todos. Sem o investimento público, essas oportunidades não são criadas porque elas não geram lucro privado, né? Então tem que ter uma administração pública competentíssima para criar essas oportunidades de trabalho para todos e, né, fazer com que essa produção, essa produtividade seja qualitativamente eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia são questões de administração, né? Quer dizer, não basta você fazer um plano, um projeto de plantar reflorestamento, né? E dar um dinheiro para as pessoas fazerem isso e depois não cobrar, não fiscalizar. Não, tem que ver. O dinheiro que é investido tem que ter o resultado, mesmo que não seja de lucro, né? Porque quando é de interesse de um capitalista, ele vai lá fiscalizar, porque ele quer obter o lucro daquilo.
quando é um Estado socialista, também tem que fiscalizar, não por causa do lucro, mas porque tem que gerar o produto que vai ser apropriado pelo povo. Não pode jogar fora o dinheiro, o recurso, né? E depois de fiscalizar se realmente as pessoas aplicaram bem o recurso e geraram o produto, tem que fazer com que esse produto chegue nas pessoas. E como é que faz isso, né? As pessoas também têm que estar participando disso. E para participar disso, tem que ter uma espécie de uma rede social pública em que todas essas transações vão ser registradas, de modo que a gente possa controlar. Né, se o dinheiro foi bem empregado, se gerou o produto, se o produto chegou na mesa das famílias, no bolso do povo. No caso do dinheiro, né, chegou nas contas das pessoas. Certo? Então precisa de uma administração. Não é militar comunista que chega no poder pela força das armas que vai conseguir fazer isso. Isso é um processo que envolve uma intelectualidade, né, orgânica, no sentido de Gramsci, né, envolve as universidades, os militantes, né, todos os teóricos da esquerda, né, tem um papel prático nisso aí para moldar, forjar esse processo com a participação popular. Tem que ter a participação popular, senão não vai para frente, né? Isso será que isso já existiu? Talvez sim, né? O processo que estava acontecendo no Chile de Allende é muito parecido com isso, né? Mas foi abortado por um golpe de direita, né? Pela força, infelizmente. Então também tem esse problema, mas isso não significa que os militaristas tenham a razão, né? O socialismo, o comunismo, não é uma questão militar. Talvez seja em determinados momentos importante haver uma mobilização para impedir o golpe da direita. A direita usa a força, usa a violência, usa a tortura, né? Usa o assassinato. Tem que impedir a direita de fazer isso, claro, né? Inclusive isso é ilegal, isso aí é para pôr as pessoas na cadeia, e se tiver pena de morte é para, né, esses torturadores assassinos teriam que, né, ir para a cadeira elétrica ou receber uma injeção de um veneno, porque esse é o crime máximo que a humanidade faz, é uma tortura seguida de morte em série, né, dos opositores políticos. Agora, isso não significa que o método para construir uma sociedade socialista seja esse método da direita, que é a força, a violência, né? Não é aplicando esses métodos da direita que a esquerda vai construir uma sociedade socialista. Muito pelo contrário, né? É preciso neutralizar esses golpes da direita, mas o método para construir o socialismo é outro. E passa pela administração pública profissional, qualificadíssima, né? Como a gente vê hoje na China. Né? E isso é uma tradição de Confúcio na China, né? Do intelectual que atua no poder público em benefício do povo. Né? Não é um obreirismo de pegar um trabalhador de fábrica, ou um trabalhador, um motoboy, ou uma coisa e pôr ele no poder. Ou pegar um maluco qualquer aí que fica falando besteira na internet e eleger ele deputado, senador ou até presidente. Não é isso, isso aí é distração, é enganação, embromação que a direita usa muito, né? Não é isso, é a sociedade colocar na máquina do Estado, no poder central, uma equipe de administração pública qualificada, pessoas com formação científica, com hábitos de colaboração, de cooperação, pessoas engajadas no movimento popular, né, para transformar a máquina de Estado de um aparelho de dominação de classe, transformar num aparelho de promoção humana, né, usando o poder que o Estado tem de emitir dinheiro para impulsionar essas transformações. Né, fazendo com que o dinheiro chegue no bolso do povo, para no final do mês a pessoa ter lá como
pagar suas contas, né? A pessoa ter como comprar comida, ir no mercado comprar comida. Ou se a pessoa trabalha no campo, um agricultor familiar, dele ter a semente, dele ter um insumo para produzir, poder ter um seguro contra questões climáticas, né? Para as prefeituras terem recurso em situações de emergência climática ou questões, né, de aquecimento, de inundações e tudo mais, né? Então precisa ter uma administração pública muito eficiente para prover tudo isso que a sociedade precisa para transformar o sistema social num sistema em que a ênfase esteja na produção e na distribuição equitativa do valor de uso, que é aquilo que são os recursos que as pessoas precisam para ter uma melhor qualidade de vida. Aí que nós teríamos o socialismo, tá? O resto é só... O resto não, o caminho, é o meio para chegar nisso, né? Então, os socialistas autênticos não vão estar preocupados em estar com poder pelo poder, né? O poder, estar no poder é importante para gerar essas transformações. Em vez de estar produzindo esses tênis de 5 mil reais, né? Que meia dúzia de pessoas vão possuir e vão achar que é o máximo de status, né? Nós vamos estar produzindo sapatos de boa qualidade para as pessoas que estão descalças, né? Em vez de estar produzindo caviar, nós vamos estar produzindo arroz para as pessoas, né? Feijão ou, se preferível ainda, alimentos tropicais, né? Farinha de mandioca, por exemplo, né? Para as pessoas que estão passando fome. Certo? Então, para isso acontecer, gente, isso tem que ter uma equipe com intelectuais bastante comprometidos que tenha poder de implementar isso na máquina estatal, né? Começando no caso do Brasil, o Banco Central, que é onde se emite, né, os títulos que vão se transformar em reservas e que precisam chegar no bolso do povo, né, de alguma maneira, o dinheiro emitido pelo Estado, sem passar necessariamente pelos bancos privados, né? Porque atualmente o Estado emite títulos que são leiloados, né, e os investidores compram e o Estado tem que pagar juros para esses bancos e investidores. Então é preciso criar um outro tipo de dinheiro que o Estado possa emitir e já colocar na conta do cidadão ou das pequenas empresas, né, que conseguirem financiamento. Seria a chamada moeda digital estatal, que seria uma moeda pública ou social, né? Hoje em dia a gente chama isso de moeda digital social. A moeda digital social seria uma moeda que o Estado emite sem gerar dívida com bancos ou com investidores, sem pagar juros, e pode, né, usar isso como ferramenta para possibilitar o acesso das pessoas ao valor de uso, através de programas de transferência de dinheiro como o Bolsa Família. O Brasil é pioneiro mundial nisso. Tem que ampliar isso, né? Mas dentro de uma proposta de transição socialista, né? Porque isso aí vai mexer com a sociedade toda. As pessoas não vão precisar mais de se vender, de se autodestruir para gerar o lucro para o empregador, né? Para o patrão, né? Então, isso aí muda muito. Então, não é para ser feito, assim, eu até concordo que isso não é para ser feito de modo ingênuo ou como um programa aí neoliberal de o Estado por exemplo, parar de investir na saúde pública e dar um trocado para as pessoas comprar remédio, né? Isso aí vai piorar a saúde das pessoas, né? Elas se automedicando, sem ter uma assistência profissional, sem poder fazer exames caros, sem poder ter um atendimento cirúrgico, né, ou ambulatorial no sistema público de saúde, né? Então, não é para dar com uma mão e tirar com a outra, né? É para mantendo toda a infraestrutura que o Estado tem no atendimento, na assistência social, né? Adicionar, né,
uma renda básica como forma de, né, distribuição de recursos para as pessoas terem acesso ao valor de uso, aos, aos recursos que elas precisam para ter uma qualidade de vida mínima. Isso para todos, né? Inclusive para os ricos, porque eles também fazem parte dessa população. Não teria sentido discriminar se todos têm direito, né? Agora, é claro que isso não é de interesse dos ricos, porque, né, ganhar R$ 1.000 a mais por mês para eles não faz diferença nenhuma, mas o trabalhador, a pessoa que ele explora, ganhar R$ 1.000 vai fazer com que essa pessoa não mais se disponha a ser explorada de modo tão dócil como atualmente. As pessoas vão ter mais exigências, vão ter mais autonomia, né, vão ter mais condições de negociar o seu trabalho ou até de se unirem, formarem cooperativas e ter a sua própria produção, ou seu próprio negócio, né? Serviço, né? Montar uma cooperativa agrícola, ou uma cooperativa para gerir uma indústria falida, por exemplo, né? Os trabalhadores podem se organizar, montar uma cooperativa e continuar produzindo. Ou na área de serviços, né? Montar cooperativas para prestar serviços, né? As pessoas vão ter mais condições de fazer isso se elas receberem uma renda básica. Certo? Então, é aí que eu vejo que se concretiza o socialismo nesse processo em que as pessoas têm acesso ao valor de uso. E o poder de Estado é um instrumento fundamental, importante, mas não é o poder pelo poder. E não é um poder a ser conquistado pela força. É necessário impedir que a direita dê golpes pela força, né? Impedir que o determinante político seja a violência, a força. É preciso impedir isso, sem dúvida. Mas não é esse. Esse é o caminho da direita, de manter as coisas, né? A violência ela é intrinsecamente conservadora, né? Porque tira o foco das metas que a gente tem do socialismo e coloca as metas na luta física, né? De eliminação física dos adversários, né? E aí todo mundo sai perdendo. As guerras são jogos de soma negativa, todo mundo sai perdendo, todo mundo tem mortos, né, a lamentar. A guerra não interessa para a esquerda, né? Esse nacionalismo aí que leva a guerras também não interessa para a esquerda, né? Isso aí afasta ainda mais a nossa meta, que é o socialismo, né? O socialismo nesse sentido, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. A guerra gera destruição, né? Vocês vejam aí, né, as fotos das guerras, né? Moradias que as pessoas levaram meses e gastaram tudo que tinha para construir, de repente vem uma bomba e destrói aquilo. Isso aí está piorando a qualidade de vida das pessoas, então isso aí está remando contra o socialismo. O socialismo significa valorizar tudo que é fruto do trabalho humano, né? Desde aquele barraco ali que a pessoa fez com uns restos de madeira e que aí serve para ela morar, né? Então você pegar e investir nisso, rebocar, pintar, né? Conseguir comprar os equipamentos domésticos, né? Uma máquina de lavar, né? Uma televisão, um ar-condicionado, isso é socialismo. É você estar construindo, né, pelo trabalho as condições para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida. Quando tem uma guerra e isso aí é destruído, nós estamos indo contra o socialismo, né? Eu acho que deveria ser o entendimento de todos da esquerda, mas infelizmente não é, né? Por maior que seja o patriotismo de uma pessoa, né, se ela for socialista, ela não pode entrar numa guerra para defender um país, né? Uma guerra que vai gerar destruição lá da sua casa e da casa do seu adversário e vai ter que começar tudo de novo. Isso está remando contra as nossas metas. Nós queremos construir coisas, equipamentos, casas, fazer plantações, construir fábricas,
né, empresas de serviço cada vez melhores para servir as pessoas, para ter melhor qualidade de vida. É isso que a gente quer. Né? De um modo democrático, pacífico. Né? As guerras, elas destroem tudo. Né? E volta para estaca zero. Né? Imagina uma pessoa que perde sua casa e tem que trabalhar de novo, ser explorado, para juntar duras penas um dinheirinho, para trabalhar no fim de semana, construindo uma nova casa. Né? Isso aí, gente, é o pior que tem. Né? Não há nacionalismo que justifique isso. O trabalhador tem que lutar pela melhoria da qualidade de vida, não para destruir um adversário, né, e acabar sendo destruído, né, os jovens mortos, né, feridos, traumatizados pela guerra. Não, então, concluindo, né, o que eu quis dizer, não sei se fui suficientemente convincente, é que o socialismo, no fundo, é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, valorizando o trabalho, né? E fazendo com que o fruto do trabalho seja apropriado e usado, usufruído pelo trabalhador. Né? Parece simples, né? E a questão do poder de Estado é um meio para isso. Mas não basta tomar o poder pela força, né? Tem que ter uma equipe competentíssima de administração pública para implementar na sociedade, no sistema produtivo, na distribuição dos produtos e na consciência do povo, né? Implementar o processo de transição para o socialista. E por caminhos tortos, a China hoje em dia está fazendo isso, gente, né? O chamado socialismo de mercado, e que tem uma democracia restrita, mas tem a participação popular nos conselhos do partido. A gente vê aquelas fotos, né, de um local imenso, com uma quantidade enorme de pessoas, né, que estão participando da administração pública. E temos gerentes da administração pública que estão implementando as transformações que geram melhoria da qualidade de vida do povo. E o socialismo é isso, pelo menos na minha visão. Tá bom, gente? Um abraço para todos.